Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre com você neste horário da 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, debate, informação e a prestação de serviço que você está acostumado, sempre com as personalidades da região e da cidade, discutindo e debatendo os assuntos importantes, a nossa pauta aqui na Baixada Santista e, claro, os temas importantes de interesse ou de desinteresse nacional, a gente nem sabe mais, não é? Em que pé estamos com relação a tudo isso que vem acontecendo, as denúncias protocoladas contra o presidente da República, que ontem veio da canela para cima, né, do peito para cima, como a gente costuma dizer na gíria do futebol, né, batendo para cima do Procurador-Geral da República, ou seja, uma cena inimaginável, né, há anos atrás, mas a gente tem que virar a página e seguir em frente, né, debatendo, discutindo e colocando para você os assuntos importantes. E a área da saúde, claro, é sempre um tema significativo, um tema que cabe a todos nós, não é? Preocupa a todos nós de maneira geral. E a gente vai falar muito sobre esse tema, sobre esse assunto, religado diretamente aqui à cidade e à região. O secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, comparece aqui mais uma vez no Ponto de Vista. Tudo bem? Prazer revê-lo, secretário. Prazer é nosso, agradecer o convite, cumprimentar você, Boturão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Cumprimentar também quem compõe a bancada aqui conosco, o professor Iberê, o Marcos, o Aldo Neto, E estamos aí à disposição conversar um pouquinho sobre o dia a dia da nossa cidade, da nossa região. Muito bem. O Aldo Neto está lá na ponta, está com o microfone em dia aí não, né? Está se colocando aqui em dia para o telespectador aqui do Ponto de Vista e está com a gente também mais esta edição, né, Aldo? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, como diz o Marco, boa noite para quem está vendo a reprise. Primeiro ao nosso público telespectador, depois aos amigos aqui da mesa e também aos amigos aí de trás das câmeras. Saúde é um tema que ele está... É a pauta da região agora, né? Tá até o presidente do Condés vai visitando a Câmara Municipal com essa pauta agora, né? Vamos Acho em frente, que é o assunto que tem que ser debatido não só aqui, mas no país inteiro. Muito bem. Iberê Cirna, nosso professor aqui de marketing político, conosco mais uma vez também. Tudo bem, né, Iberê? Tudo bem. Saúde tá bom, né? A minha tá. O país é que está meio complicado, né? Há muitos anos que não se discute absolutamente nada da saúde, qualquer projeto, qualquer via de planejamento na saúde no Brasil. E eu fico com dó dos secretários que estão aqui na ponta final e têm que aturar esse descaso com a saúde no Brasil. Marcos Santana, atento às redes sociais, aos assuntos importantes do dia a dia da cidade, da região e do país. Tudo bem aí, Santana? Tá com saúde também, né? Saúde mental que não vai muito bem, porque acompanhando os últimos acontecimentos a nível federal e a gente percebe que a população está estarrecida e parece que anestesiada. As panelas agora estão nos armários, ninguém se manifesta. Os parlamentares que deveriam representar os interesses da população, estão vendo seus interesses particulares e mantêm o apoio ao presidente Michel Temer. E vamos ver se é que vai acontecer alguma coisa a nível federal, né? Cumprimento você que nos acompanha ao vivo, convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Boturão ou o e-mail contato@pontodevista.tv.br. Depois para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. É verdade, faltou boa noite para o pessoal da reprise. Depois que saíram as gravações do Joesley com o presidente Temer, eu lembro uma frase do João Borges, que eu já repeti várias vezes aqui, né, comentarista de economia da Globo News, dizendo o seguinte: na verdade, a eleição de 2014 o Brasil realmente não tinha chance, né? Foi para o segundo turno Aécio Neves, a gente hoje já conhece mais profundamente o Aécio, muita gente conhecia antes, né? E a Dilma, que jogou o país numa desgraceira econômica sem tamanho, e o Michel Temer, com essa ficha corrida que nós estamos observando nesse momento. E o pior, secretário, é que desde a eleição de 2014 para cá, a Dilma passou 1 ano e meio se defendendo, se não estou enganado, né? Acho que foi mais ou menos esse período, né? Se defendendo, batendo de frente com as denúncias, com o impeachment, com a situação econômica trágica em que ela tirou o país, e agora vem o Temer, que fica aí já nos últimos 2, 3 meses também, só na defensiva, e parece que vai ser assim até o final do mandato. Então o Iberê diz que não se discute nada, não se debate nada, e não vai se fazer nada, pelo jeito, né, nesse governo, enquanto essa situação não se resolver. Pelo jeito não vai se resolver, né? E olha, os reflexos são nítidos, né? Eu vou aqui para não ficar
com exemplos distantes, né? Nós temos na saúde de Santos, no município de Santos, alguns pedidos de credenciamentos de alguns serviços novos para a saúde. E as coisas tramitam muito bem. Esses serviços já passaram por todas as habilitações, eu estou falando especificamente da rede de atenção básica, né, as UBS, e eu estou citando só um exemplo. Muito bem. E nós temos lá incremento de recursos para equipes do Programa Saúde da Família e tal. Tivemos no Ministério no mês de maio e o Ministério falou, vamos soltar um pacotão no mês de junho, liberando recursos para vários municípios, especificamente para atenção básica. Estamos esperando esses recursos. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui de cerca de 318 mil reais de fortalecimento na atenção básica para a cidade de Santos. Isso, é claro, pode estar envolvidos outros municípios da nossa região nessa mesma discussão. E o que a gente percebe, eu todo dia vou lá, Diário Oficial da União, para ver se a gente tem alguma publicação, alguma novidade, mas a gente percebe sim que pelo cenário que a gente tem em Brasília, isso que ou seja, a materialização do que você estava falando, concordando com a sua fala, doutorão, que as coisas não acontecem. Por que não acontecem? Porque você tem uma preocupação muito grande nesse momento de resguardo político. Então, veja, enquanto a coisa vai se discutindo, e aqui eu não quero nem entrar nessa seara com muita ênfase, mas o fato é que a gestão pública acaba sendo afetada de forma direta. Eu estou falando da área da saúde, que talvez seja com certeza é uma das mais sensíveis entre todos os campos da gestão pública. Agora, é isso. Então, o que a gente espera? A gente espera, é claro, que tenhamos aí melhores dias, as definições em Brasília. Também, aquela história, a gente ficar trocando de presidente uma vez por ano, também não é saudável. Então, está todo mundo numa situação meio difícil, Eu vi agora uma pesquisa interessante que foi realizada por um grande instituto aí, a nível nacional, que 64% dos brasileiros não acreditam no Brasil. Eu achei esse número... Então, que é o número mais alto desde que foi feita essa pesquisa. A primeira parece que foi no ano de 2000. Então, a gente está num momento muito negativo, de desânimo. Desânimo. Geral. E, claro, a gente que está aí tentando colaborar com a saúde pública, estava sentindo isso muito diretamente. Vamos fazendo os esforços. Eu acho que também, em cenários de crise, não cabe a quem se prontificou a trabalhar ficar reclamando. Ao contrário, temos que tentar ser o mais inventivo possível, inovador possível, para, mesmo com a inibição de recursos, dificuldades de recursos de toda ordem, a gente poder sanar, na medida do possível, as demandas que surgem. Secretário, mas que é difícil Se me permite, além da crise política em si, que na verdade virou um caso de polícia, os envolvidos são criminosos. Essa contenção de gastos que o senhor reclama agora é um reflexo direto da aprovação da PEC do teto dos gastos no ano passado, a tal da PEC do fim do mundo. Quando muitas pessoas achavam que não, que a saúde, a educação não ia ser afetada, os reflexos nós estamos vendo agora. O governo, na verdade, ele não priorizou os cortes que deveriam ser realmente feitos, que é corte de privilégios, e agora a população em si está sofrendo isso daí, que o credenciamento de novos serviços não está sendo feito, não só em Santos, no Brasil inteiro. Hoje de manhã, o noticiário do Bom Dia Brasil estava mostrando um hospital, acho que em Sorocaba, que uma fundação sem fins lucrativos construiu um prédio para atender crianças com câncer, portadores de câncer. E aí, entre construir o prédio e o Ministério da Saúde prometeu credenciar, oferecer a verba para viabilizar o custeio, no meio do caminho aí mudou a regra do jogo e simplesmente agora a entidade filantrópica ali não sabe o que fazer. E as crianças ali vão morrer. Não, mas veja bem, nesse caso, isso é bastante importante esclarecer, que a gente vem falando, nada tem a ver com a PEC que inibe recursos, nada tem a ver. Até porque esses recursos eles já estariam previstos no orçamento. O que acontece especificamente nesse caso, aqui não estou entrando numa seara geral. Eu, particularmente, até acredito, eu já explanei esse meu posicionamento, que essa foi uma medida acertada do governo federal, impor limite de custos. Acho que limite de recursos a gente tem em todo lugar, nas empresas, nas famílias, e o poder público, sim, tem que ter uma limitação de recursos em cima daquilo que ele pode, para não gerar dívida. Eu acho que talvez a gente esteja nesse cenário de caótico hoje em nível nacional, difícil em nível nacional, muito porque assumimos compromissos em âmbito federal maiores daquilo que a gente podia, ou seja, o governo federal gastou mais do que podia. Então, eu acho que ter essa limitação é até algo razoável. Nesse caso, o que a gente está discutindo é o quê? É o ambiente em Brasília
ele não proporciona tomada de decisão, uma vez que os atores, os gestores estão muito preocupados nesse momento. A defensiva o tempo todo. Na defensiva. Então você não consegue, é o que o pessoal gosta de dizer, você não consegue fazer uma agenda de uma semana positiva. Você não consegue ter uma agenda de uma semana sem ter algum escândalo acontecendo. Então veja, você está no meio de uma semana, vem uma trauletada, né, para falar o português mais claro, você desconstrói aquilo. Então você não consegue fazer com que os programas andem. Isso é muito ruim para o país. Então, assim, a gente precisa ter um clima de maior estabilidade. A gente tem um clima muito instável, politicamente falando, né? Mas, secretário, eu acho assim, eu vejo que Brasília não vai tomar outro rumo, e desculpe o meu pessimismo, nos próximos 10 anos. Por quê? A amostra que nós temos aí, nos últimos 5 anos, é de que eles estão lá em Brasília, naquele pedacinho de terra que já pertenceu ao Brasil um dia, né? Eles estão preocupados na manutenção dos seus cargos, salários e benefícios. Não estão preocupados com a população, ninguém discute absolutamente nada. Quando se fala da PEC dos gastos, vamos entender que, no fundo, a PEC dos gastos dizia assim, eu não posso gastar mais do que arrecado, não especificamente na área A, B ou C. Então, é que não se fez a lição de casa. Descobriram um milagre, né? Então, não se fez a lição de casa. Não se cortou benefício, continuaram lá gastando a bel prazer. E eu acho que desse balaio todo, um grande ensinamento está saindo. Até para as administrações municipais. Focar naquilo que é necessidade básica do cidadão. Então, quando nós misturamos o meu orçamento com obra, com pontilhão, com o passarinho, esquecemos aquilo que é básico, né? A saúde, a educação, a segurança, a habitação, nós esquecemos isso. Então, essa revisão de prioridades no orçamento, seja ele municipal, estadual ou federal, eu acho que nós temos que tirar essa lição, senão não tem jeito. Porque nós continuamos ainda com os benefícios em Brasília dados ao bel prazer. Veja lá se alguém diminuiu alguma coisa. Toda vez, olha, a previdência especial deles continua, ampliaram o atendimento à saúde para os congressistas. Já que você falou em previdência, a TV Bandeirantes fez um canal livre no último final de semana e o assunto em pauta era exatamente esse, né? E a média da aposentadoria do Poder Judiciário chega a R$29 mil mês. A no Poder Legislativo, 31 e alguma coisa, né? E a do brasileiro, em geral, a média é de R$1.600. Alguma coisa está fora. 90% das aposentadorias é um salário mínimo. 90%. É que aí também, eu até vi esse programa e eu achei que eu não estou aqui defendendo, eu acho que o regime previdenciário público e privado, ele precisa de uma regra nova. Concordo que não está certo, não está correto. Mas é que esqueceram de falar um fator importante nessa história também. Que o fator de contribuição dos poderes públicos, ou seja, do Poder Judiciário especificamente, é muito maior. Ele não está limitado no teto. Então, resumindo, os juízes, os promotores... Muito mais. Não, então, o juiz, eu volto a dizer, não estou defendendo, só estou dizendo o seguinte, vamos lá, só para ficar claro. O juiz, ele ganha, por exemplo, não sei, o salário de um juiz, R$25 mil, estou dando um exemplo. 60 mil, 80 mil. 80 mil. Sérgio Moro ganha 75 mil. 80% dos juízes do Brasil ganham mais do que o limite constitucional. Veja bem, é que aí também tem outras questões... Desembargador ganha 200 mil. O salário, o limite, vamos só para a gente não ampliar essa... O salário no limite constitucional, 35 mil, só para eu queria falar, ele vai contribuir uma alíquota sobre os 35. E na iniciativa privada, o cidadão ele pode ter um salário de 30 mil, estou dando um exemplo, ele vai sempre contribuir no limite do INSS. E aí gera contribuição, gera o benefício uma privada, do INET. então, aí se ele fizer uma privada. Então, eu não estou aqui defendendo que dizer que ele não está errado, tá? Precisa rever. Mas é que eu vi esse debate e esqueceram de dizer que a contribuição de quem está,
no Poder Judiciário, por exemplo, ela é referida no salário. Então, ele contribui muito mais A também. média final é o resultado dessa coisa toda. Exatamente. Né? Lá isso. atrás, Eu só quis fazer essa ponderação porque eu acho que é relevante, né? um juiz ganhar 75 mil, um funcionário que recebe pelo poder público, enfim. Berê terminou? Não, Faltou só alguma para coisa? dizer que eu terminou? também ganho 75. 5 mil? Ganha? 75 Ano? a cada 10 anos. A cada 10 anos não. Ano, pelo menos você ganha. Edgar, eu queria voltar ao tema do programa, pô. Saúde? Porque o país está sem presidente não é novidade para o telespectador. Que as coisas não andam em Brasília, que ninguém quer assinar nada, também tem não é presidente novidade. ainda, Aldo. Aqui tem presidente. Claro que tem. Para com isso. Quem é? Não tem? Tá vago o Não cargo? tem, tá? Tá vago? Tá. Não tá nada. Claro que não. Se a população fosse Não, ele séria, a continua população é igual. ele continua liberando A verba pros população amigos dele. brasileira é igual ao quadro político que a representa. Não é sério. Se fosse sério, já tinha tomado lá, sentado qualquer um E lá. Brasília fica longe, Aldo. Não dá pra ir lá. Entendeu? É a grande obra que Oscar Niemeyer deixou para o país. Ele fez muito jardim teve até chegar como, lá e os caras tem resolvem. Aldo, aqueles 100 parlamentares que compareceram ontem na audiência lá, no pronunciamento, dando apoio, não foi porque por causa dos poemas do Michel Temer, nem pelas A mesópolis. deputada que estava lá na frente de vermelho é aquela que o marido foi, o prefeito Marcelo marido foi Escoassoni, preso no dia seguinte do nosso impeachment. deputado aqui, Marcelo Escoassoni, também estava presente ali. Também estava. Me estranhou o Beto Mansur não estar presente. O Beto eu ali, não né? vi, realmente. O Beto falou. Estava fora, mas ele não estava na Inclusive, fita foi ali. tema de Jornal de post Nacional. na coluna do Lauro Jardim no Globo. Lauro Jardim, isso. Lauro Jardim no Globo, Eu exatamente. até separei aqui, Aldo, você que me permite aqui, ó, a frase que o Beto Mansur disse em off, né? E aí o Lauro Jardim... Não, defendeu, É. estava com o microfone defendendo, Michel Temer É, saiu e falou pro Aí rapaz falou o do lado, seguinte, Lauro Jardim para quem não está publicou. sabendo, acho que é bom registrar, né? Tá. Pesado pra caramba carregar o Temer. Vai ser pesado. E olha que o Beto faz academia diariamente, hein? Está preparado, né? Diga, Aldo Neto. Então, não tem a ver com o que a gente estava discutindo, mas tem. Eu lembro que em 2012, com o ministro da Saúde de então, que eu não me recordo quem é, porque aliás acho que é o cargo que mais muda no país. Cada hora pousa um, Não, promete tem um o do negócio. Portos também. Aqui, aí tem que reconstruir tudo, porque mudou Acho que mudou o e vai de mudando. Portos ganha, acho. Enfim, esteve aqui em Santos, ali do lado do prédio, então, recente da MSC, inaugurando a brilhante, a espetacular central da UPA da Baixada Santista, que tinha não sei lá quantas ambulâncias, que ia atender Santos, Guarujá e Betioga, que ia ser ágil. Estou falando de uma inauguração que aconteceu 5 anos atrás. E a realidade de hoje mostra bem a confusão que se está em Brasília e que acaba refletindo na sua vida aí, na nossa vida aqui. Hoje está um perigo andar na rua em Santos, eu tenho medo. Eu vim atravessar a rua aqui, estava no escritório aqui em frente, ó, com medo de ser atropelado. Porque se eu sou atropelado, eu não sei quanto tempo vai demorar para me atender, eu não sei quanto tempo vai demorar para ver o raio-x se eu quebrei alguma coisa. Porque, veja, as UPAs, as ambulâncias das UPAs, pelo que a gente está lendo em jornal, inclusive foi motivo de carta do ex-deputado Vicente Cassione ontem na tribuna e de matéria hoje, que o Fábio está falando também no jornal, é que as ambulâncias realmente estão sem condição de trabalho em 5 anos, que é natural. Porque quem tem carro sabe, o carro precisa de manutenção. E parece que nesse país se inaugura as coisas e se esquece que tem o dia a dia, tem o custeio do dia a dia. E essa central da UPA é um exemplo claro disso. Que estão usando os bombeiros para atender. Aí chega no hospital, o raio-x está com não sei o quê, está com problema, enfim. Está uma calamidade pública. Bombeiros E não estou o falando que a resgate. culpa é do Fábio, do prefeito, não é. A culpa é da situação no país mesmo. O ministro muda toda hora. Os caras inauguram, não sabem se vai ter qual. Todo mundo inaugura a ambulância nova, bonitinha. Como é que ela vai estar daqui a um ano? Correndo a cidade inteira, indo para Betioga, para Guarujá. A gente precisa fazer essa reflexão séria. Ou a gente inaugura as coisas direito, quando fala a gente, estou falando no governo federal, estadual e também no municipal, ou a gente vai ficar enfrentando esses problemas. Eu imagino, coitado do Fábio aqui do meu lado, está lá tentando resolver, botar os estivadores a pleno vapor, que ainda não está, que tem que ser Abre o inaugurado. jornal, vê lá Tá, aí uma carta o que está inaugurado há 5 anos, do ou professor. seja, há 5 anos foi ontem. 5 anos para uma administração pública é ontem. Está sem manutenção básica. E o recurso disso, o Fábio pode me corrigir daqui a pouco, é do governo federal. Afinal de contas, é uma central que atende 3 cidades aqui na região, atende as cidades do litoral norte, que relaciona a Bahia, e Santos, que é a principal. Ora,
Se a gente não tem ambulância na cidade, socorro. E eu estou falando isso para os nossos deputados federais, nossos vereadores, para todo mundo. Porque não adianta ter plano de saúde, ter condições de ir para o ar. Se você tem um piripaque no meio da rua, quem vai te atender é a UPA. Depois vai ver para onde é que tu vai. Quem vai te atender é a UPA. Isso é muito sério. Estão brincando não só com a saúde do povo, com a sua própria saúde. Vamos para o break e aí, na volta, o Fábio Ferraz, então, pode falar com mais calma, com mais tranquilidade, explicar essa situação toda que envolve aí o SAMU, as ambulâncias, enfim, e essa parceria que existe aí com o resgate aí do Corpo de Bombeiros. Né? Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, segunda etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Segunda etapa do 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Aqui é Mariana Leão e eu quero te dizer que eu já assisti algumas previsões feitas por você. De fato, você é uma pessoa muito mística e tem um dom especial. Quero continuar te assistindo, ainda mais agora, né? Com um programa novo na TV Santa Cecília. Então, olha, meu querido, boa sorte para você. Quero te assistir. Sucesso. Beijo. Programa O Guru com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Os consumidores acompanham a TV em seu cotidiano. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Muito bem, de volta à sequência aqui do Ponto de Vista. O Aldo tinha levantado uma questão importante que envolve problemas com as nossas ambulâncias, né? O governo federal, lamentavelmente, o Ministério da Saúde não comparece com a questão financeira aqui junto ao município, né? A UPA, por exemplo, o prefeito já várias vezes esteve aqui dizendo que não entrou uma moeda do governo federal para ajudar na manutenção desse importante equipamento. E tivemos aí um caso publicado em A Tribuna recentemente, até o Vicente Cassiano, na segunda-feira, terça-feira, né? Foi ontem, né, que ele publicou uma carta no Jornal Tribuna criticando aí o atendimento na UPA, o aparelho de raio-x quebrado e a demora do atendimento do SAMU. Em vez de chegar a ambulância do SAMU, chegou o Corpo de Bombeiros com o resgate, né? Sorte do acidentado. Tem uma parceria aí, né, Fábio? Importante, né? Não, então, é verdade. Eu até, eu vi esse artigo logo cedo, né, e confesso que, até por ter sido aluno do professor Cassione, tenho um tremendo respeito por ele. Fiz questão de telefonar para o professor Cassione. E eu vou dizer aqui mais ou menos o que eu falei para ele. Falei, professor, primeiro agradecer, porque é sempre importante quando o senhor se manifesta. O senhor tem uma experiência muito grande, enfim, estamos aqui, inclusive, sempre à disposição para ouvi-lo e tentar melhorar, tentar aprimorar quando forem trazidas observações. Mas nesse caso especificamente, o que aconteceu? Tivemos um acidente meio-dia 4. Meio-dia 20, meio-dia 4, perdão, recebemos na central de regulação, ali não é central da UPA, só, a central de regulação, isso pouco importa o nome, a central de regulação fica ali justamente a nossa base do SAMU, ali na Barão de Paranapiacaba, quase esquina com a Ana Costa. Muito bem. Nós temos pactuação com o Corpo de Bombeiros, não é que não tem ambulância SAMU, ao contrário, nós fazemos isso de forma integrada até para não ir 2 ambulâncias. Então, principalmente quando tem acidente de trânsito, muitas vezes vai o bombeiro, mas pactuado conosco. As ambulâncias do SAMU estão
também trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, o bombeiro é tão parceiro do município de Santos, nós colaboramos com locação de alguns veículos para os bombeiros. A prefeitura aluga o veículo e cede. Um veículo S10, doblô. Boa parte da frota dos bombeiros de Santos, principalmente de gasolina, abastecem na bomba da prefeitura. Isso não é favor da prefeitura, ao contrário, são os poderes públicos trabalhando harmoniosamente. Então, isso é normal que a gente tenha um atendimento por parte da viatura do Corpo de Bombeiros. A população precisa ser atendida. Quem vai atender, se está com o rótulo do SAMU ou se Corpo de Bombeiros, isso não é muito importante. E, evidentemente, nós regulamos o atendimento também, fazemos a regulação do Corpo de Bombeiros. Então, em 16 minutos, foi atendido pela viatura do Corpo de Bombeiros com ciência da regulação do SAMU. Encaminhado para a UPA, e aí sim, na UPA, nós temos um aparelho de raio-x de ponta, tem 2 meses de uso. É raio-x digital na UPA agora, mais moderno que há. Qualquer um de nós pode ir lá e ver esse equipamento. Infelizmente, na sexta-feira à noite, tivemos um problema no equipamento de raio-x. Isso é um fato. Então, o equipamento estava funcionando. Apertamos aí a nossa parceira, a Fundação ABC, que também prontamente agiu, já chamou a empresa para fazer a manutenção, sábado, iniciou a manutenção, e o problema foi resolvido na terça-feira de manhã, o equipamento já está funcionando normalmente, até porque está na garantia. Mas o fato é, quando da ocorrência desse paciente, nós recebemos ele na UPA, o aparelho não estava funcionando, é um fato, estava em manutenção, nós fizemos o atendimento direcionando o paciente para realizar o raio-x ali no antigo PS Central, a gente chama de HPP Central, onde foi realizado o atendimento. O raio-x foi realizado em pouco tempo. E, por sorte, graças a Deus, o paciente nem fratura havia, já teve alta na mesma noite e seguiu seu encaminhamento. Portanto, é importante a gente esclarecer que isso eu esclareci para o professor Cassione, inclusive. Esse caso especificamente, nós prestamos o atendimento. Claro, em alguns casos, efetivamente, não conseguimos prestar o atendimento na forma desejada. Por quê? Especificamente no tema das internações hospitalares. Então, UPA, por exemplo. UPA, todo dia, nós temos visitas de cerca de 40% da nossa demanda, atendendo pessoas, munícipes de outras cidades da nossa região. Infelizmente, é um equipamento que foi programado para atender 550, 600 pessoas no top, no teto. A gente atende normalmente 750, 800, 900 e o recorde de 1.013 num dia. Quando a gente tem 900 pessoas em algum lugar que foi programado para atender 600, a gente, infelizmente, não consegue prestar o atendimento do jeito que nós gostaríamos. Acaba, inclusive, demorando um pouquinho mais. Isso quer dizer que as equipes estão lá? As equipes estão lá. Isso quer dizer que não tem estrutura? A estrutura continua lá, ok. Insumo lá. Só que, infelizmente, a gente tem muita gente. Então, o que é importante é que a gente tenha, sim, um encaminhamento regional para que a gente não tenha essa demanda regional tão grande como nós temos. É claro que Santos, por ser a cidade polo da região, naturalmente atende, vai continuar atendendo a população da Baixada num todo. Mas o número realmente foi muito crescente nos últimos tempos, o que tem sido feito com que a gente tenha algum nível de dificuldade na prestação desses atendimentos. Mas as condições de ambulância do ambulância. Tão boas? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de ambulância. Esse é um tema importante também que o Aldo traz. O que preconiza o Ministério da Saúde? Uma ambulância para cada 100 mil habitantes. Então, em Santos, a gente teria que ter entre 4 ou 5 ambulâncias funcionando normalmente. Então, 437 mil pessoas, 4 ou 5, vamos arredondar para cima, 5 pessoas, 5 ambulâncias. Quantas ambulâncias nós temos? Nós temos, ao total, a nossa frota tem hoje 16 ambulâncias para trabalhar. As 16 estão trabalhando? Não, não estão. Infelizmente, hoje, eu tenho 5 ambulâncias, essas próprias do município, em manutenção. Qual que é a principal dificuldade da manutenção? Quebrou, aí é poder público, infelizmente a gente passa por isso. Tenho 16, não, veja bem, olha só, isso que eu quero dizer. Eu tenho 16. É para atender Santos ou é Guarujá e Betioga? 6 dessas ambulâncias são num contrato de locação, 3 num outro contrato de locação. Portanto, eu tenho 9 ambulâncias locadas e 7 aptas ao trabalho. Aptas de forma geral. Na prática, hoje eu estou com esse quantitativo que eu já falei de ambulâncias quebradas, em manutenção. Então, hoje eu estou com a frota, está oscilando entre 11 e 12 ambulâncias. A gente faz o serviço de linha, que é o que a gente chama, que é atendimentos como esse exemplo que a gente acabou de citar, e também as remoções entre uma unidade hospitalar e outra. Então, a gente tem esse quantitativo de ambulâncias. Esse número está suficiente? Segundo o Ministério, estamos muito a mais. Mas para o padrão da nossa cidade, nós entendemos que esse número não é o ideal. Então, o que diz o Ministério?
prazo quinquenal de ambulância. O Ministério entregou a ambulância para a gente em 2013. Quando eu fui bater na porta lá, pedir mais ambulância, 2018. O Ministério falou, só vem falar comigo em 2018, porque essa é a regra. Eu, tá bom. Então, essa é a regra. Eu sei que com o Ministério eu não posso mais trabalhar, estou respeitando a regra do Ministério. Então, a gente vai fortalecer nosso contrato de locação a partir agora do mês de agosto. A gente vai ter, a ideia é que a gente tenha uma frota locada maior. Por que a locada maior? Porque a locada, se quebrou, em 24 horas a empresa é obrigada a me colocar outra. Então, eu não fico na mão. Para falar de forma bem direta, é isso que é a nossa maior preocupação aqui. Então, a gente quer ter agora, ao total, 12 ambulâncias locadas, portanto, aumentando esse número, e vamos, também um outro tema importante, aí sim, adquirir motos, para que a gente tenha as motolâncias funcionando. Só bem rapidamente... Então, antes de você completar, essas 12, 13, 15 ambulâncias, elas servem ao munícipe de Santos ou você faz idas e voltas, remoções, enfim, vai buscar paciente em outros municípios, trazer para cá e tal? E não tem que atender Guarujá e Betioga também? Porque é pactuado isso? Né? Então, não. O sistema de regulação é pactuado com Guarujá e Bertioga, mas Guarujá e Bertioga também tem as suas ambulâncias. Então, dessas, eu tenho que atender a área continental, evidentemente, a nossa área continental, e, eventualmente, numa pactuação, a gente colabora com Guarujá e Bertioga, assim como também Guarujá e Bertioga colaboram conosco. Então, o sistema de regulação, que é o quê? É a base operacional, onde a gente recebe os chamados, ela tem a característica regional. As ambulâncias não é nesse quantitativo, cada município tem a sua organização própria. Então, a gente tem essa quantidade de ambulâncias e agora a gente pretende, portanto, ter esse advento das motolâncias. Por quê? Invariavelmente, o que a gente tem? Dentro da regulação, a gente recebe a notícia daquela situação. Eu tenho um médico regulador trabalhando 24 horas por dia, 2 ou 3 médicos reguladores dentro da central que vão compreender aquilo que está acontecendo e vão fazer, dentro de protocolos médicos, o critério de priorização, para soltar mais rapidamente dentro de uma urgência. Invariavelmente, tem um caso que não é considerado extremamente urgente pela regulação, pelos médicos reguladores, mas que causa aquela coisa que a gente chama de comoção social. Então, ou seja, as pessoas estão vendo que alguém não está se sentindo bem, está tendo algum incômodo e acabam se envolvendo naquilo. A ideia é que a gente consiga soltar a motolância para ser mais ágil, prestar esse atendimento, estar ali junto com a pessoa, um atendimento inicial, muitas vezes vai se conseguir até resolver a situação, quando não, aí sim, deslocamento da viatura mais completa para tal, mas que a gente tenha esse suporte chegando mais rápido. Então, eu acredito que esse vai ser um equipamento importante que vai fortalecer esse atendimento que a gente já presta. Agora, o que eu digo em resumo, temos a oportunidade de aprimoramento? Sim. Precisamos melhorar? Precisamos melhorar, mas nós temos uma rede bem sustentável de ambulâncias que guarnece a nossa cidade e que acaba conseguindo prestar um serviço muito razoável. As urgências, aquilo que é de urgência, a gente não extrapola o prazo de 15 minutos, via de regra. Esse exemplo, por exemplo, desse acidente de trânsito, fizemos em 16 minutos e prestamos o atendimento ao município que precisava. Muito bem. Diga. Secretário, o CONDESV realiza amanhã uma reunião e o tema central vai ser a questão da saúde na região metropolitana. E o tema central do debate vai ser a análise de um levantamento, um estudo, na verdade, feito pelos jornalistas Rodolfo Amaral e Verônica Mendrona, que eles analisaram dados oficiais de repasses de verbas para os municípios. Eles detectaram que a região deixou de receber 100 milhões de reais voltados para a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar na região. O senhor vai participar, evidentemente, desse encontro, então eu gostaria de saber do senhor a análise, por que a região deixou de receber esses recursos, se foi falta de ação política ou foi o atendimento que deixou de ser prestado, que não conseguiu ter uma prestação de contas a contento, e que soluções o senhor indica para que a região volte a receber, além de recuperar esses recursos, receber mais recursos ainda? Olha, eu não conheço esse estudo feito pelo Rodolfo. Estarei, evidentemente, amanhã lá em Praia Grande, pela manhã, e até pretendo conhecer o estudo. Então, eu até não me sinto credenciado para comentar muito esse estudo. Agora, o que eu digo, como que nós temos que captar mais recursos para a região? Primeiro, estamos muito aptos do ponto de vista organizacional, ou seja, estarmos aí estruturados para poder pedir o recurso. Não adianta a gente ir nos órgãos
estadual e federal sem estar muito bem equipado tecnicamente, ou seja, com bons argumentos sustentáveis tecnicamente. Então, vou dar um exemplo concreto aqui. Hospital dos Estivadores. Nós conseguimos um novo recurso a partir agora do mês de junho. Nós tínhamos um credenciamento inicial estivador, a gente recebia R$250 mil por mês do governo federal. A partir do mês de junho, graças a um trabalho técnico e político que foi realizado, aumentamos esse recurso. A partir desse mês, a gente passa a receber R$618 mil do governo federal. É o suficiente? Nem de longe, falta muito. Mas contamos, principalmente, com a liderança do nosso prefeito Paulo Alexandre, que esteve com o ministro Ricardo Barros, para, tecnicamente, nós tivéssemos a oportunidade de sustentar os argumentos para a ampliação do recurso para esse equipamento, e fomos amparados também pelos deputados da nossa região, deputados da cidade, melhor dizendo, deputado Papa, deputado Beto Mansur, que acompanharam e que, de certa forma, articularam esse encontro com o ministro. Ou seja, é um misto de técnica muito forte, ou seja, bons argumentos sustentáveis, com política. Política no sentido positivo, ou seja, brigar pela região. Então, eu acho que é importante nós termos esse tipo de discussão. Então, só citando ainda os hospitais estivadores como é importante. Dentro da lógica do Ministério, eu não vou aqui com critérios muito técnicos, que isso é cansativo para o telespectador. Mas nós temos a habilitação das redes. O que são as redes? Então, eu tenho, por exemplo, a rede Cegonha, a rede RUE, que é a rede de urgência e emergência. Então, eu preciso habilitar ou credenciar uma rede para poder receber recurso. A rede Cegonha, nós temos um pacto antigo, que vem lá de 2012. E agora a gente precisa fazer o quê? Uma nova pactuação, que nós tivemos aumento de leito. Rede Cegonha, eu estou falando aqui de maternidade. Precisamos fazer esse estudo técnico, habilitar, portanto, uma rede Cegonha nova para a região e, aí sim, protocolarmos ao Ministério. Se a gente só protocolar e ficar de braço cruzado esperando, não vai acontecer nada. Aí a gente precisa de política. A gente precisa dos nossos deputados, como tem se empenhado. Citei aqui o deputado Papo, o deputado Beto, que foram muito importantes nesses encontros já realizados. E, claro, a liderança dos nossos prefeitos, como realizou o prefeito Paulo Alexandre agora recentemente. Dois ex-prefeitos que conhecem Exato. sentiram na carne o problema. O caminho é esse, não tem outro. Estar respaldado tecnicamente e utilizar as forças políticas. Isso vale tanto para o governo federal quanto para o governo estadual. Também temos que ter essa mesma lógica valendo para o governo estadual. E aí sim a gente ter aumento de recursos. Eu não vejo outro caminho, aliás, também, ninguém está inventando nada muito, ninguém está inventando a roda aqui, mas nós temos aí esse respaldo técnico. Especialmente nesse tema, só rapidamente, da Rede Cegonha, nós precisamos fazer essa pactuação muito rápido. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião da CIR, que é o colegiado regional, os 9 secretários reunidos na Diretoria Regional de Saúde, para que a gente pactuasse isso. Eu espero aí que a gente consiga, ainda no mês de julho, no máximo em agosto, fazer essa pactuação. O nosso está pronto, o Santos já fez a sua nova rede, o estudo técnico já foi realizado, já comunicamos aos demais secretários que o nosso está pronto, esperamos aí que agora todos os 9 secretários possam fazer essa pactuação, e aí, na saúde, olha como é qualquer coisa, a gente faz uma reunião, Câmara Técnica da Regional, aprova no que a gente chama de CIR, que é esse colegiado regional, vamos para a CIB, que é a Câmara Interpartite, que é bipartite, que é com o Estado, depois vamos para o governo federal, que é a tripartite, ou seja, é uma via sacra que você tem que fazer para conseguir o recurso. Mas, se a gente não começar, a gente não consegue nada no final. E eu acho, Iberê, se você me permitir, o mais importante aí que o Fábio falou é a questão política. Que nós vivemos hoje uma escassez de lideranças nossas, não tanto em São Paulo como em Brasília e São Paulo, da cidade. Qual deputado estadual a gente tem? Talvez, se a gente for bonzinho, o Paulo Correia. Não temos. E em Brasília só temos os 2 da cidade e os 2 ex-prefeitos. E Santos já foi uma cidade, já teve 4 federais, 6 estaduais. É importante a população ter ciência que ano que vem é eleição geral e votar em deputado que represente os nossos interesses daqui. Porque às vezes todo mundo de fora, ajuda um pouquinho aqui a colar, acaba roubando voto aqui, a gente acaba não elegendo ninguém. É temerário isso. Aí, Aldo, eu acho que esse é um aspecto interessante que o secretário abordou. Essa representatividade política, que a gente olha por outras regiões metropolitanas aqui do Estado, eles quando sentam com o governador ou com o secretário da pasta, eles sentam miseravelmente com 10, 12 deputados. E aí
politicamente não tem como não dizer sim, senhor, não tem como não ajudar. Então, isso que o Aldo está colocando é assim, uma reflexão que nós temos que fazer. A nossa baixa representatividade numérica, tanto em Brasília como em São Paulo, prejudique muito a nossa região. Eu quero abordar um outro lado, que é a discussão, eu tive aqui em programa com a Paula Covas, que é a diretora regional de saúde, e assim, de repente eu me senti como diretor executivo da AGEM, onde você tem lá câmaras temáticas que discutem. Nós discutimos tanto, eu quero dar os parabéns aqui ao Mourão, que hoje está fazendo, né, uma investida em todos os municípios para que a gente definitivamente faça uma discussão regional de saúde. Não adianta, eu já ouvi, eu estou vendo ali um ex-aluno, né, tem outros dois aqui, mas assim, eu ouvi isso de jornalista. O problema é da região, a solução é do prefeito. Isso significa que leva-se para uma discussão, né, num ambiente dos 9 municípios, só que quando a solução é dada nesse ambiente, quando ele volta para o município, a solução foi do prefeito. Então, sempre isso visando a política. Nós temos que parar disso. Nós temos que pensar a região metropolitana de vez como uma metrópole. Senão, nós não vamos sair disso. A Paula Covas esteve aqui, tem um caderno de projetos maravilhosos. E nós ficamos aqui remoendo. O Fábio está colocando aqui... Iberê, desculpe, você foi lá, diretor da AGEM? O projeto maravilhoso está cheio, mas o papel aceita tudo. Mas a população não vê. Então, aí qual é a discussão? Definitivamente, agora me parece que você tem que parar com o hospital de Estivador, que é meu, o Irmanduz, que é de não sei quem, ou nós entendemos isso, uma região metropolitana, e temos uma política ofertada a quem me dá a verba com uma região metropolitana, ou eu fico brigando pela minha cidade. No intervalo, mais a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista em instantes. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Inverno. 18º Troféu Salvador Granieri Sobrinho. Dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, no Complexo Esportivo da Unisanta. Venha prestigiar os principais atletas das categorias. Acompanhe a programação pelo Santa Portal e pela Santa Cecília TV. Natação é Unisanta. Natação é na Santa Cecília TV. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A Portuguesa Santista vai enfrentar a Portuguesa da Capital, São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Muito bem, a gente volta aqui à sequência do Ponto de Vista para continuar a conversa aqui com o secretário de Saúde de Santos, o Fábio Ferraz, com o Aldo, com o Iberê e o Marco Santana também entrando aqui na prosa, né, Santana? Isso, agora me pintou uma dúvida, não é uma provocação, é uma dúvida mesmo. Será que essa ausência de mais recursos do Estado, do que a região precisa, não só na área de saúde, na área de segurança, na área de mobilidade, será que não tem uma relação direta com as votações
que os candidatos do PSDB têm tido nas últimas eleições, porque o governador Geraldo Alckmin foi eleito e reeleito, o Mário Covas foi eleito e reeleito na região, quer dizer, então parece que a impressão... Aécio Neves ganhou aqui? Aécio Neves, quando o Alckmin foi candidato à presidência, ganharia no primeiro turno se dependesse apenas dos votos da Baixada Santista. Então, quer dizer, a impressão que parece que chega ao Palácio dos Bandeirantes é que a região está muito bem atendida, né? E eu faço essa reflexão, essa questão, porque eu lembro muito bem que quando o Beto Mansur foi reeleito, eu perguntei para ele que ele tinha tido uma votação muito ruim na Zona Noroeste, que a Thelma de Souza, naquela ocasião, teria ganho a eleição se dependesse apenas dos votos da Zona Noroeste. E perguntei para ele, como é que o senhor avalia isso, né? Ele falou assim, vou trabalhar mais ainda na Zona Noroeste para ela deixar de ser representativa e para eu ser mais representativo do que ela. O resultado, 4 anos depois, ele teve uma votação, o Papa, quando foi o candidato dele na eleição seguinte, teve uma votação muito maior do que ele havia tido na Zona Noroeste. Quer dizer, então, se a população está descontente, ela tem que manifestar essa indignação dela nas urnas. E parece que não vem acontecendo isso com relação ao governo do Estado do PSDB. Mas discutiu o Silvio outro dia aqui no programa na área da segurança pública. Criticou-se muito os governos do PSDB e tal. Claro que os governos do PSDB têm responsabilidade em tudo isso. Isso acontece. Mas como é que se explica essas vitórias consecutivas, então, dos tucanos? Nós estamos falando do Estado de São Paulo, não é Piauí. Isso é algo aqui. Que não dói diretamente na população, a não ser que você seja vítima. Seja vítima de uma situação precária de saúde, seja vítima de um roubo. E nós somos aqui vítimas. Eu vou tocar num assunto que o Iberê falou no começo do programa, que a prioridade é às vezes esquecida, que é a saúde e a educação. Eu acho que a prioridade aqui para a Baixada Santista não é a saúde e a educação, não. Tem uma prioridade que é muito maior, que se chama mobilidade, e que a gente é feito de palhaço aqui na região há muito tempo. E desculpe o termo um pouco mais pesado, porque é a verdade. Cadê a ligação seca de Santos e Guarujá? A ligação com a Zona Noroeste? A ligação do Litoral Sul com aqui? Afinal de contas, as pessoas... A gente vive numa região metropolitana, precisam vir para trabalhar. Hoje, para tu chegar lá em Peruíbe, que é distante para caramba, quanto tempo você leva? Para ir a pé e utilizar o serviço público. É difícil. Voltando para a área da saúde, eu lembro de algumas pesquisas que eram divulgadas no governo Papa, não no governo do Paulo Alexandre, não, sobre o atendimento público, né, saúde pública aqui na cidade, né? E as pesquisas indicavam que criticava a saúde pública de Santos aquela pessoa, aquele cidadão que não usava a saúde pública de Santos, que o usuário do serviço público aqui da cidade, 70%, 80% aprovava esse serviço. Eram pesquisas, eu não sei se o Fábio ainda tem acesso a essas pesquisas, se elas existem ainda, se são feitas, enfim, eu lembro dessas pesquisas publicadas nos jornais aí, no governo do Papa. No governo do Paulo Alexandre, não me lembro. Temos assim, números bem nessa ordem mesmo, especificamente no tema da saúde, de fato, a gente apresenta números bastante satisfatórios sobre os usuários do sistema. Então, vou citar aqui, por exemplo, Hospital dos Estivadores, 98% de ótimo e bom. Então, um número bastante significativo. A UPA Central, mesmo com os problemas, e sobretudo que eu digo, por conta da demanda externa à cidade de Santos que nós recebemos, mas nós temos 94% de índices satisfatórios, ou seja, a maior parte da população que procura esses equipamentos reconhece um bom atendimento. Eu, particularmente, eu acho que o governo do Estado ele tem sim um olhar muito forte para a região. Não é à toa que a população reconhece eleitoralmente, reelegendo sucessivamente os candidatos do PSDB, em especial o nosso governador Geraldo Alckmin. Eu acho que tem um olhar importante. Por exemplo, o Aldo falou da mobilidade. É verdade, nós temos um gargalo aqui importante com a ligação seca de Santos e Guarujá que não conseguimos superar. Isso é um fato. O governo do Estado tinha sinalizado isso favoravelmente, o país quebrou. Quando o país quebrou, 2 anos de PIB negativo, não dá mais para fazer investimento em túnel, não é, na hora de 2 bilhões de reais. Então o governo teve que retrair, não teve jeito. Mas é uma questão, portanto, nacional. Mas ainda no campo da mobilidade, nós temos o primeiro VLT do Brasil. Isso não foi instalado na região de Campinas, não foi instalado na região de Ribeirão Preto,
Isso, aliás, daqui, Fábio, se permite na uma nossa parte, região. esse VLT quer falar da década, só saiu pela relação do prefeito com o governador. Exatamente. Mérito do prefeito. Demorou para sair, todo mundo fala, inclusive é verdade, mas se hoje existe, bem ou mal, está aí atendendo, é por causa da ação política do prefeito Paulo Alexandre. E isso tem que ser VLT é muito bom, atende muito bem. Né? O problema é que o percurso ainda é muito pequeno. Né? Eu não posso falar porque eu ainda não usei. Eu conheço várias pessoas que ficaram encantadas ao usar o VLT, o serviço parece estamos no primeiro mundo e tal. Mas o percurso é pequeno, você devia ter sido instalado aqui há 40 anos, né? Sim. Mas vamos para as próximas etapas agora. A segunda etapa aí já agora vai fazer a ligação, portanto, com a região central da cidade. Existe já a perspectiva, já assim, um pouquinho mais a longo prazo, de estender para o litoral sul. Agora, uma demanda importante que veio com o município de Cubatão, por sinal, acho uma demanda justa. Quem sabe a gente conseguir, num outro momento, levar o VLT também a Cubatão, até por conta do polo petroquímico. Eu sou que sou família desse sentido, né? Meu pai meu pai está aposentado, mas trabalhou a vida inteira na CBR, na Companhia Brasileira de Estileiro. Pegava ali, eu não vou falar o nome da marca, né? Mas eu pegava o Bredão, 5 horas da manhã, todo dia, ia... Trabalhava no polo petroquímico e voltava. Foi um felizardo. Foi uma época boa, boa da indústria, né? Cosipa, CBE, Ultracarga, enfim, era um outro tempo, era um momento muito mais próximo. Mas, ou seja, imagina, você ter a possibilidade de VLT para levar os trabalhadores que residem na região, em Santos, São Vicente, para trabalhar no polo petroquímico de Cubatão. Então, são demandas justas, mas começamos, isso que eu acho importante. Começamos. Então, o VLT já está rodando, já é uma realidade. E esse investimento foi priorizado pelo governo do Estado para a nossa região. Então, eu estou citando esse exemplo, mas existem outros. O apoio que nós tivemos até então no Complexo Hospitalar dos Estivadores, indo para a minha área de atuação na saúde, nós não percebemos isso em outras regiões tão forte como o governo do Estado fez. Então, o governo hoje passa por limitações financeiras orçamentárias, é evidente que passa, mas que o governador Geraldo Alckmin tem um olhar muito carinhoso pela nossa região, particularmente, eu acho que não tem como fugir dessa circunstância. Olha, secretário, eu observando aí essas colocações, eu tenho um ponto que me parece crucial. É a transparência do volume de projetos. O senhor veio aqui hoje e fala da Rede Cegonha, da Coruja. Muito bem. Aí, quem é que entende isso? Como é que é divulgado isso? Como é que a população pode estar avaliando o seu processo se eu não tenho transparência? Por que nós falamos do VLT aqui? Que ele vai até Cubatão, porque agora... Não vai nada. Pode ser que vá. Mas não se discute absolutamente nada. Então, o que nós descobrimos é quando o secretário vem aqui, seja da pasta que for, ele acaba, de alguma forma, trazendo informações interessantes que deveriam, sim, estar na transparência. Então, só para finalizar, nós continuamos com a história do dedão. Aí você fala, mas não tem dinheiro na saúde, o problema do Estado. Mas o Estado, vamos estudar esse pacto federativo. Vai finalizar também. o quê? Você vai embora, por acaso? Não, eu vou finalizar minha fala aqui. Não, eu vou ficar aqui, eu acompanho vocês até o final sempre, mesmo o Aldo inflamado. Inflamado. Vai para Barcelona, não? Eu acho que nós estamos aqui para representar o povo. A minha função social de jornalista é trazer a reclamação. É verdade. Os parabéns por sinal, viu? No começo do ano significou o segundo mandato, né, do prefeito Paulo Alexandre, e a posse aqui do Fábio como secretário de saúde de Santos. E uma novidade, não é médico, enfim, né? Um gestor público, enfim... discutido, até que não foi tão discutido assim, não foi tão debatido assim, depois que o Serra passou pelo Ministério da Saúde, foi o maior ministro da Saúde da história deste país. Como diria um ex-presidente aí que está preocupado com o que vai acontecer nas barras dos tribunais essa semana, na semana que vem, né? Bom, mas aí vocês estabeleceram o Meta 30 para agilidade em exames, parece que o resultado foi bom, né? Olha, muito bom, né? Já temos alguns resultados importantes conquistados. A primeira caminho que nós fizemos, o Meta 30, bem rapidamente, bem basicamente, o que é? É nós buscarmos as demandas retraídas de exames, zerarmos essa demanda e fazermos com que consigamos realizar os exames no prazo máximo de 30 dias. Essa é a nossa meta. Então, por isso o nome bem objetivo, Meta 30. A primeira parceria que nós fizemos foi com a Beneficência Portuguesa e já realizamos 2.097 procedimentos
testes ergométricos, eletrocardiogramas, esses procedimentos pactuados nessa primeira modalidade, e zeramos, portanto, essa demanda retraída que nós tínhamos no município. Tínhamos aí essa demanda de cerca de 2.000 exames para trás, uma demanda que vinha de muito tempo, zeramos com essa pactuação e agora a expectativa é que a gente consiga ter continuidade justamente no prazo de 30 dias realizando esses procedimentos. Próximo passo, fizemos agora recentemente uma licitação para a área de endoscopia. Também temos aí uma demanda muito significativa, tanto da endoscopia como na colonoscopia. São cerca de 1.200 atendimentos que estão reprisados. Na época de crise financeira, triplica, quadruplica esses exames. Fato, né? Então, agora a gente finalizamos, provavelmente essa semana a gente já homologa, se não tiver nenhum recurso, o vencedor desse procedimento e em breve, no prazo aí de 10 a 15 dias, estamos assinando o contrato e iniciando também vamos zerar essa fila também ainda, a expectativa, portanto, nesse ano. E também na área de oftalmologia, também realizamos um processo licitatório, 5 empresas da região foram habilitadas, algumas já passou aí por uma fase de descredenciamento, tivemos algumas dificuldades técnicas da comprovação documental dessas empresas, mas enfim, superando essas fases burocráticas, a expectativa é que no prazo aí de cerca de 15 dias, a gente também já assine um contrato com o vencedor, são 2 lotes nesse caso, são exames e procedimentos, incluindo aí, por exemplo, catarata, e a expectativa é que ainda também nesse ano a gente zere essa fila, essa demanda retraída, essa sim fica também na hora de 2.000 exames que estão aí, exames e procedimentos, reprisados. Então, a ideia é, portanto, zerar essas grandes filas de exames e fazer que isso seja contínuo e vem dando certo. Estamos aí num caminho muito positivo. Secretário, o senhor elencou uma série de ações aí de tratamento de pessoas que estão doentes, né? E aí um problema que não só em Santos, no Estado, a nível federal, é que, na verdade, são secretarias e ministérios da doença em vez da saúde, né? Infelizmente, o Poder Público brasileiro ainda não conseguiu priorizar a saúde preventiva. Então, nesse sentido, eu queria saber do senhor que ações, que planos o senhor tem para o município de Santos investir na prevenção, para evitar que as pessoas fiquem doentes. Um trabalho sério com a população da terceira idade, nas escolas, para manutenção de hábitos saudáveis, combate ao tabagismo, combate ao consumo exagerado de álcool. Que ações o município de Santos pode fazer nesse sentido? Olha, Marco, isso é realmente muito importante, né? E, claro, a gente não necessariamente as pessoas estão doentes, porque nós estamos falando de alguns casos que são exames, ou seja, a pessoa vai saber se tem enfermidade ou não, ou o exame pode ser, que é o que a gente sempre espera, evidentemente, inclusive negativo. Mas o mais importante nessa discussão é o fortalecimento da rede de atenção básica. Nós temos em Santos uma rede de atenção básica muito bem constituída, são 32 policlínicas, no Brasil todo se chama UBS, mas aqui em Santos a gente chama policlínica, porque é o nome tradicional da nossa cidade, eu acho que é assim que a gente tem que chamar. E as policlínicas fazem esse trabalho de forma muito significativa. Nós temos as equipes do PSF, do Programa de Saúde da Família, que aliás agora estamos com um concurso público aberto para fortalecimento dessas equipes. Essa é uma medida muito importante, o concurso está com edital na rua, para que as pessoas possam efetivamente ser nomeadas para o ingresso no serviço público e realizar esse importante. O PSF, a gente vai na casa das pessoas, faz o acompanhamento. E isso, que eu acho que é o mais importante, nós estamos agora com um programa que é o Integra Saúde. O que é isso? Informatização da saúde. Infelizmente, a nossa rede, ela ainda não tinha passado por um processo de informatização. Das nossas 32 policlínicas, 20 hoje já estão informatizadas. O que eu estou falando? Prontuário único. Então, eu acompanho o dia a dia do paciente de forma universal na rede. Eu consigo ver lá na secretaria como que está o andamento. Eu não, porque eu não sou médico, mas as equipes clínicas, melhor dizendo, conseguem fazer esse acompanhamento dentro da secretaria de como estão os nossos pacientes, com as informações, inclusive, que vêm do Saúde da Família. Então, olha o grau de interatividade que o sistema permite. Aí sim, controle de medicamentos, que isso é muito importante, para que nós tenhamos, sim, uma otimização dos recursos na compra de medicamentos, controle de vacinas, enfim. A gente tem uma rede informatizada e uniformizada. Eu acho que esse é um caminho muito importante. A expectativa é que a gente tenha toda a nossa rede, incluindo os hospitais, os prontos atendimentos, a saúde mental, vigilância sanitária, informatizada e integrada até o final desse ano. Estamos caminhando para isso. Só para a gente encerrar agora sim, né? Encerrando mesmo, Hospital dos Estivadores
vai ultrapassar aí a barreira da maternidade quando, você acha? Estamos com 10 leitos de UTI, 22 leitos... 10 leitos de UTI funcionam já? Não, então 10 leitos de UTI e 22 leitos de internação prontinhos, com o lençol em cima do leito. Estamos assinando agora, espero que essa semana a gente consiga efetivamente superar isso, um novo convênio com o governo do estado, que possibilite um custeio na ordem de 3 milhões e 100 mil reais. Isso já está na mesa do secretário, a gente está trabalhando bastante nisso para que a gente possa ter esse incremento de recursos ainda essa semana e aí sim ter aí, seguindo o plano operativo do hospital, o início concreto desses novos leitos, que são, portanto, fundamentais não só para a cidade de Santos, mas para a região no todo. Secretário, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e até outra com a gente aqui. Valeu. Obrigado. Satisfação nossa, sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado ao Alto, que está sempre com a gente, Iberê também, né? E ao Santana, sempre antenado aí com as redes sociais, as coisas da cidade e do país. Estamos juntos com você, de segunda a sexta-feira ao vivo, 1h30 da tarde, com a nossa reprise aqui do Ponto de Vista, às 8 da noite. Obrigado, tchau. Pô, mas estou com medo de mim.